Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 26 de dezembro de 2025. Agora é 4h53 da manhã. Dia de oração, sexta-feira. 4h53 da manhã. Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Como eu cheguei lá da casa da minha sogra, já fui dormindo, então eu estou bem, eu não estou com sono. Levantei 4 horas da manhã, tá? Aí aproveitei e fui publicar alguns vídeos que eu tinha que publicar. E falei, não, eu vou fazer essa live. Vou fazer essa live antes das 5 horas, tá? Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e também no TikTok. Oração da madrugada. Né? Eu vou fazer oração. Tá mandando convidar ali, eu não sei. Ludmila participa. A minha cunhada foi lá em casa, eu perguntei se era ela. Ela não falou, não. Não deve ser, não. Não sei lá, deve ser a minha cunhada, não. É Mimânia. Um bom dia. É bom dia mesmo, de madrugada é bom dia. Grécia Britos, bom dia. Apudim participa. Josivaldo Mota. Deicilane Ramos. Rodrigo Basto, de França. Elias Martins, um bom dia também. Então hoje é dia de oração, nós vamos orar, né? Estou esperando só um pouco mais as pessoas chegar. Nita Santos, bom dia. 123, bom dia. Francisco de Assis, bom dia. Danilo entrou. Jandira Fernandes. Renê Douglas entrou. Gilmar Rios entrou. Então, bom dia também aí. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Marli, eu acho que é Marli, passou rápido. Maila Martins, bom dia. Deixa eu ver aqui agora o outro. Gilmar Rios, Estela Testemunhos, Rose Calixto. Oi, Vez, vem cá, Rafael. Meu gatinho acabou de chegar agora da Gandaia, gente, de madrugada. Ele chega 5 horas, 5h30, certinho. Vem cá, meu nego. Rafael, Charles. Eu acordava 5 horas, era ele que me acordava. Almeiri, Hall. Isaías Ouro, bom dia. Bruno participa. Valdemir Lima, bom dia. Tem aqui 3 Marias. Isabel de Souza, bom dia. Tem aqui também outro aqui. Deixa eu dar um... Não deu para ver o nome dele, não. Isaías Lopes. Como é que é? Bernardo. Deixa eu ver se tem mais. Parece que tem mais gente. Inácio Félix. Blogueirinho. Bom dia. Lucas. Lindomar. Rinaldo. Tem um tanto de gente aqui hoje, hein? Sempre tem, né, gente? Famosos. Ellen. Famosos, Um bom dia aí. Daniel Ferreira entrou. Então tá bom. E PKB entrou. Então bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.
dá para perceber que tem novas pessoas que estão aí no TikTok. Eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram, tá? Deixa eu ver isso aqui. Sandra Locuto Raul Oficial. Eu vou compartilhar minha live lá no Facebook também, aqui no TikTok. Eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram. No Instagram não chegou ninguém não, tá? No Instagram costuma vir poucas pessoas aqui, tá? Pera aí. Pronto, aí eu vou dar um oi aqui para Janete Fantino 72. Então, bom dia também. Então, o que que eu faço? Quem tá chegando agora aí, né? Porque eu sei que chegou pessoas novas aí. Sexta-feira eu coloquei no propósito do meu coração de estar fazendo oração. No meu canal, eu gosto muito de falar das coisas de Deus, né? O propósito é esse. Em vez de quando eu trago uma reflexão do dia a dia, de um acontecimento meu. Cláudio 1040, Iate, Antônio Alencar 7342. Eu vou evitar de ficar falando o nome de gente aí, senão eu não começo a minha live. Tá, gente? Então vocês não levam a mal, não. Eu falei muita gente aí. Então, eu coloquei no propósito de fazer uma oração. E aí eu escolhi por acaso, né? Aí o telefone meu tá até despertando. Que é esse horário aí que eu acordo para começar a fazer a live. Deixa eu desligar aí. É esse horário que eu acordo para fazer a live. Porém, hoje eu acordei 4 e pouca da manhã para mim publicar os meus vídeos aí, né? Tava sem sono, fui para casa da minha sogra, passei o Natal lá, não entrou mais gente. Aí eu não sei falar esse nome aqui não, tem um tanto de coisa aqui. Kátia Mack. E aí eu fui lá, fiquei lá um pouco lá, passei o Natal na casa da minha sogra, nós viemos, nós deita muito cedo, eu e minha esposa deita cedo, a gente não assiste televisão, então a gente deita cedo, ela tá desmaiada lá. E eu já perdi o sono. E aí eu falei, já que eu perdi o sono, eu vou aproveitar e vou publicar meus vídeos. E 5 horas eu faço a live toda sexta-feira. Levanto arrastado, eu tenho uma dificuldade danada para levantar cedo. Mas o propósito de fazer oração na sexta-feira é isso. Então, trago a palavra de Deus. Toda manhã também eu trago. Eu estou fazendo o terceiro selo. Aqui, ó, esse aqui, ó. Então nós vamos orar um pouco e eu vou, depois de eu orar, eu trago um pouco do continuidade onde eu estava. Marcelo Atanabe. Então, um bom dia para você também. Então, o que eu proponho aí? Porque chegou gente nova, né? Getúlio Fernandes entrou. Luiz Rossi entrou. Eu proponho fazer oração, eu sempre peço a pessoa, se ela puder, se ela não tiver uma deficiência, não tiver nada, eu proponho que nós joelhamos para ficar melhor, para nós orar para Deus, né? Então, se você está do outro lado e se por acaso você tem possibilidade de orar, seria bom. Mas se você não quiser, aí você que sabe. Eu gosto de ajoelhar, tá? Então eu vou arredar essa minha cadeira aqui já. Eu já iniciei a live mesmo. Né? Então aqui eu dobro meu joelho, né? E vou orar. E depois eu trago um pouco da palavra. Ó, gente, eu oro um bocado, eu não oro muito não, tá? Mas eu oro. Cristiane, Herme Nogueira. Bom dia, entrou Maison. Pro entrou no Instagram. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. No Instagram é poucas pessoas mesmo. Então sempre eu gosto de cantar um corinho, né? Então vamos iniciar então. Somente crer. Somente
crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, eu venho nessa hora te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te agradeço no nome do Senhor Jesus. Eu já estou sentindo a tua presença, Pai. Iniciei essa live com compromisso, né, Senhor, de sempre, toda sexta-feira, orar, interceder pelas minhas fraquezas, pelas minhas necessidades, incluindo cada pessoa que está aqui também. Essa manhã, nessa live, hoje é dia 26 de dezembro, ontem comemoramos o Natal, reunimos com a nossa família. Creio que cada pessoa que está aqui ouvindo também deve ter reunido. Se alguém por acaso não reuniu, o Senhor possa confortar o coração dessa pessoa, fortalecer. É maravilhoso a gente estar reunido em lugares que temos familiares e que a gente possamos confraternizar o nosso momento, ser mais amoroso. Nesse momento as pessoas estão mais quebrantadas, estão mais próximas a escutar um pouco a tua palavra. Então, Pai, eu peço essa manhã que o Senhor possa estar me usando através da minha palavra, dos meus lábios, que o Senhor possa ir ao encontro do coração de cada pessoa que necessita de uma oração. Eu também necessito, eu sou fraco, debilitado e necessito do Senhor. Quero renovar minhas forças, Senhor. Se eu pudesse, eu oraria todos os dias, mas eu sou fraco, debilitado, o dia a dia é corrido e eu propus no meu coração de estar orando pelo menos uma vez na semana, na sexta-feira. Gosto de orar antes do sol nascer, antes do galo começar a cantar. Inclusive o galo já estava cantando, Pai. No pôr do sol, quando o sol começa a nascer, eu já estou aqui intercedendo o meu dia para o Senhor. Gosto de dedicar a minha vida, em primeiro lugar, ao Senhor antes do sol nascer. Então eu quero entregar a minha oração nessa manhã para o Senhor, que o Senhor possa estar recebendo a minha oração, me ajudando fisicamente, me ajudando espiritualmente também, Pai, porque eu sou fraco, necessitado e dependo de Ti. E agora, Senhor, intercedo também pelos meus familiares, principalmente pela minha esposa, intercedo pelos meus bichinhos, meu gato, minha gatinha, meu cachorro, Pai. Intercedo também pelo meu lar, pela minha saúde, pelo ar que eu respiro, pelo trabalho, pelo meu fôlego, Senhor. E agora também quero interceder por cada pessoa essa manhã que está aqui. Cada pessoa deve ter uma necessidade em sua vida. Eu não sei, eu não conheço nenhum deles, Pai, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. Então, Pai, eu intercedo, eu oro, eu rogo a Ti, Senhor, que escute a oração de cada pessoa necessitada nesta manhã. E também quem for ver essa live no futuro ou no dia de amanhã, que possa ser abençoado com essa oração. Pai querido, eu te agradeço. Tudo o Senhor tem feito em minha vida. Quero entregar também, Senhor, a vida do nosso pastor nas suas mãos, que o Senhor continue usando ele, abençoando, dando saúde, força, os seus familiares, a sua esposa, guerreira, sempre estando com eles, Senhor. Guarda eles, dê eles força, saúde, no nome do Senhor Jesus. Entrego também os nossos ministros em suas mãos, para que o Senhor possa estar guardando ele onde eles forem, visitando pessoas, indo a lugares, levar a tua palavra, Senhor, que eles possam ir em segurança e voltar também em segurança.
Também quero pedir pelos nossos diáconos, homens guerreiros, que sempre estão ali, nos orientando, nos guardando, nos protegendo, colocando ordem na tua igreja, Senhor. Homens valentes, e nós intercedemos por eles, pela saúde de cada um deles, que nos ajuda nesse ministério tão maravilhoso. Também pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos da igreja, que cada um continue fortalecido, buscando a tua palavra, Senhor, e que continue na fila, continue lutando, caminhando, persistindo no caminho do Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter um ministério, por ter um profeta, por ter um mensageiro, o sétimo anjo dessa era, essa era pecaminosa, esse sistema religioso confuso, que às vezes de levar a tua palavra e trazer as pessoas mais próximas de ti, muitas vezes as pessoas são enganadas. Elas acham que estão salvas, elas acham que estão com a tua palavra, mas elas estão com parte. E o Senhor disse, Senhor, que a pessoa precisa, é necessário um novo evangelho, é necessário, Senhor, o sétimo anjo para restaurar todas as coisas, para que as pessoas não sejam enganadas. O Senhor possa abrir o olho, o coração dessas pessoas, que elas possam entender a tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse que passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. Muitas vezes as igrejas, os lugares, colocam metade da palavra, mas não colocam a total palavra do Senhor. E é necessário que a pessoa busque em primeiro lugar o Senhor, a palavra. Não a igreja, não o ministério, mas o Senhor. É isso que eu quero que as pessoas compreendam essa manhã. Então eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Então agora sim eu vou trazer um pouco da palavra, né? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Quando eu comecei a minha primeira oração, gente, a fazer aqui, o Espírito Santo veio, que eu não aguentava nem levantar da cadeira direito. Deus tem que colocar o Espírito Santo um pouquinho mais moderado, senão não dou conta nem de trabalhar. Quando o Senhor Jesus taca a unção e vem o Espírito Santo, a gente fica fraco. E ele tem que ele não pode trazer uma dose muito forte, não, porque eu não dou conta, não. No dia que eu estava fazendo oração, até minha esposa veio. Eu não estava nem aguentando puxar a cadeira. Mas então eu orei. Igual eu falei, eu não sou de orar muito, mas eu oro, graças a Deus. Mas o que eu acho mais importante é trazer a palavra de Deus. E eu estou fazendo o terceiro selo do nosso profeta William Marlon Branham. Vou mostrar novamente a capa para vocês. E eu estou na página 34. Eu gosto de ler a mensagem do nosso mensageiro, o sétimo anjo. E alguma coisa pode ser que eu comente quando eu estiver lendo a mensagem. Chegou uma outra pessoa aqui, eu acho que tem uma bolinha WG. Chat. Marcos Aparecido. Então vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho a cadeira mais para cá. Aí aqui vai ficar bom para mim. Então vamos lá. Assim encontramos, então, o cordeiro. Aqui vem ele novamente. Ele abre ouro. Outro. E olha, para aqui vem um cavalo vermelho. Esse homem tem na mão uma espada.
E ele cavalga exatamente através das Escrituras. Vejam como esta espada em sua mão, e foi para matar e para tirar a paz da terra. Então está vindo um cavaleiro que ele está cavalgando e ele veio para matar e tirar a paz da terra. Esse é o anticristo, né, gente? Agora, o cordeiro abre o outro selo. Outra das criaturas viventes, que se parece como um homem, disse: vem e vê. Agora ele se aproxima para ver o que é isto. E quando ele o faz, eis que vem um cavaleiro sobre um cavalo preto. Então o cavalo já está mudando de cor. Estava no cavalo branco, agora ele está vindo no cavalo preto. Vinícius, um bom dia também. Agora, ontem à noite, encontramos que o mesmo cavaleiro sobre o cavalo branco era o mesmo cavaleiro que cavalgava o cavalo vermelho. Então era o mesmo cavaleiro. Entrando mais gente, hein, gente? Batata 77. Entrou um outro aí que eu não sei. Entrou um outro aí. Então, o cavaleiro é o mesmo cavaleiro, porém ele fica mudando de cores. E a voz disse: entre as bestas clamou: veja ali, vem para ver o que era aquilo. Ele estava entre as criaturas viventes, e ele viu esse cavalo negro. E quando a voz do meio dos quatro animais clamou 2 medidas de trigo por um dinheiro. Deixa eu dar um erro aqui também. 2 medidas de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Mas não danifique o azeite nem o vinho. Vem? Esse cavaleiro, vamos falar sobre ele. Se vocês observar o primeiro cavaleiro, que ele era, e vimos ontem à noite, escrituristicamente, que o segundo cavaleiro era exatamente o mesmo homem, apenas estava em outro cavalo, que sucedeu. Mudou de mistério. Vem? Correto. Encontramos que era um anticristo e havia mudado sua posição. Tá dando para vocês entenderem aí, né? Estava cavalgando, mas era o mesmo cavaleiro, apenas mudou a sua posição. Encontramos que quando ele, primeiramente, simplesmente era um cavalo branco, ele se tornou uma doutrina. Agora, temos levado cada um desses pontos diretamente às Escrituras. Vem? Agora, observe onde estamos nesta noite. Naquela outra era da igreja agora. Vem? Estamos chegando na terceira era da igreja. Agora. Vem? Exatamente na terceira era da igreja. É exatamente como o terceiro cavaleiro vem. Agora, qual foi a primeira era da igreja? Os nicolaítas tinham uma doutrina, vem? Nicolaita significa pessoas que são leigas à palavra de Deus. Então, esses nicolaítas trouxeram doutrinas e entraram nas igrejas. Quero que vocês captam isso. E simplesmente a primeira. Correto. E logo a primeira coisa que sabemos, essa doutrina nicolaita é sancionada e chega a ser aceita como verdadeira. Então, além de ele ser leigo, não sabia as coisas de Deus, eles colocaram uma doutrina dentro da igreja e colocou como se fosse verdadeira.
mas não verdadeira. Por isso que eu falo com vocês aí. Alguns me seguem, outros são novos. A religião, ela não tem mais a palavra de Deus. Os nicolaítas entrou, colocou dogmas, credos e colocou como se fosse a verdadeira palavra de Deus, sendo que não é a verdadeira palavra de Deus. E por as pessoas não saberes, elas acham que a sua igreja, a sua religião tem a palavra de Deus, mas não tem. E foi posta em ação essa doutrina nicolaita, e eles coroaram esse indivíduo. Então, esse espírito de anticristo se encarnou em um homem. Vem? Dá para você saber que homem que é, né? O Papa, né? Encontramos mais adiante que chega a ser o diabo encarnado. Também o demônio sai e encontra o próprio diabo. E assim como a igreja está daquele jeito, essa igreja anticristo progride, assim tem a noiva vindo com coisas diferentes, através da justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Essas são as 3 etapas que cada pessoa que se fala ser cristão, ela precisa ter: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Se você não passou por esses 3 processos, você está longe de ter o Espírito Santo. E segue adiante. Vejam, exatamente assim. A única coisa, eles tiveram seu avivamento primeiro. E a igreja, o tempo por último, seus 3 primeiros anos. Então, eles já tiveram avivamento nos 3 últimos anos. Seus primeiros 3 estágios, que passaram pela era das trevas, então a terceira, 3 estágios. E a igreja sai de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Deus encarnado, manifestando entre nós. Aqui ele entra como o anticristo, como o falso profeta. Então a besta. Então, na era das trevas, e a igreja sai daquela era das trevas para a era da justificação, para a era da santificação e batismo com o Espírito Santo. A palavra encarnada, deste modo agora, ele se desce. Você vê isso? Ele desce. A igreja sobe. Vem. Então, perfeito quanto o pode ser. É maravilhoso. Eu simplesmente amo isso. Esse cavaleiro é o mesmo, mas em outras etapas de seu ministério. A primeira etapa foi como o cavalo branco. Veja, ele era apenas um mestre, simplesmente um mestre anticristo. Ele estava contra a palavra de Deus. Então são 2 poderes, um de Deus e outro satânico. E esse de satânico, ele está contra a palavra de Deus. Então ele vai colocar nas religiões dogmas, credos, pessoas que vão entrar na igreja e vão tirar a palavra de Deus. A isso ele vai combater os cristãos, as pessoas verdadeiras. Só as pessoas leigas que vai achar que tem a palavra de Deus, mas não tem mais. Agora, como pode você ser um anticristo? Qualquer um que nega que cada palavra desta não é verdadeira, para se ensinar desta maneira, esse é um anticristo. Porque eles negam. A palavra, ele é a palavra. Deus é a palavra. Agora, na primeira etapa, com o cavalo branco,
Ele era apenas um mestre, mas um espírito de anticristo. Em sua doutrina e em sua qualidade, algo inocente. Ele não veio com a doutrina muito astuta, ele veio com algo inocente e foi colocando nas igrejas. Parecia que não podia ferir nada. Simplesmente prosseguia. Esta é a maneira que Satanás entra nas igrejas, nas doutrinas, e as pessoas acham que a sua igreja é a igreja de Deus. Ele é um ser astuto. Ele falou, e Eva disse, agora você sabe que você está buscando sabedoria. Satanás falando a Eva no jardim do Éden. E nem sequer pode discernir entre o bem e entre o mal. Satanás, ele é tão astuto que ele vira para você e fala assim, deixa eu te falar com você. O Senhor Jesus, ele te ama. Ele só quer seu coração. Não tem problema essas coisas que está escrito na Bíblia, não. Não liga para isso, não. A nossa religião está falando para você que não tem problema. Só que a palavra de Deus está falando que tem. E como Eva caiu, Satanás falou com ela a mesma coisa. Satanás falou com ela assim, ô Eva, esquenta a cabeça, não. Deus não vai te matar você, não. Não tem problema você comer da semente do bem e do mal, não, Eva. Com certeza, se você comer ela, você vai ter mais sabedoria, mais conhecimento. E o problema hoje em dia também é isso. As pessoas acham que elas são muito sábias, que elas são muito inteligentes, e à vez delas ficar com a palavra de Deus, ela fica com a sua igreja, que fala que não tem problema. Você pode fazer qualquer coisinha errada, a sua igreja autoriza você a fazer as suas coisas erradas, e não tem problema não, é uma coisinha de nada. Eva caiu desse jeito. E o povo hoje em dia está caindo, porque as igrejas deixam a pessoa fazer o que ela quiser. Mas ela é membro da igreja, não tem problema não. Você dá seu dízimo lá, fica lá quietinho, tá? Mas não tem problema não. Mas a palavra de Deus está falando com você que não pode fazer não, tá? A palavra de Deus está te corrigindo. Ela não faça isso. Cada dia que passar, você vai santificando mais seu corpo, você vai se purificando, você vai justificando, você vai entrando mais na presença de Deus. Mas a sua religião vai falar com você, não tem problema não. Aquilo lá é do passado, aquilo lá é o Velho Testamento, nós agora estamos olhando só o Novo Testamento, mas a palavra é toda. Deus falou que passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas se você quer ficar com a sua religião, você fica quietinho lá. E nem sequer pode distinguir entre o bem e o mal. Disse, agora, se seus olhos forem abertos, você saberia. E disse, o fruto é muito prazeroso. O mundo é prazeroso. Então as pessoas estão querendo o fruto do pecado. Mas Deus está falando para você, santifica. Se limpe cada dia mais. Chegue à palavra de Deus. Não fica com essa igreja falando com você que não tem problema, não. Ele é um bom. Ele é agradável aos olhos aos seus olhos. O pecado é agradável aos seus olhos. Você deveria tomá-lo agora. Assim você não sabe se é bom ou ruim. Vai lá experimentar o pecado. Você não sabe se é bom ou ruim, né? Não é bonito nos seus olhos? Cuidado, Deus está falando para você não experimentar. Na verdade é bonito. Não, eu não sei, mas Deus disse que não o fizesse. Mas Deus está falando para você, não vai lá experimentar o pecado, não. Fica a palavra de Deus. Eu coloquei aqui na terra uma proteção para você, que é a palavra de Deus. Quando você tiver com essa tentação, se o seu pastor, sua igreja falar que não tem problema, volte à palavra de Deus. Pegue a Bíblia, examine a Bíblia,
Lê e você vai observar que tem problema sim. Mas a sua igreja falou que não tem, que é o Satanás, você vai nela? Volte para a palavra de Deus. Deus está falando para você, fique com a minha palavra, que você vai se dar bem. Mas, bem, eu sei, mas Deus disse ele, nós morreríamos. Então Deus orientou Eva. Eva, a única coisa que eu requero que você faça, fique com a palavra de Deus. Vai vir uma serpente aí, aos olhos de você, você vai achar ela bem vistosa, ela vai vir com umas conversinhas para você e vai falar com você que não tem problema não, Eva. Mas eu vou deixar para você a palavra de Deus. Se você ficar com a palavra de Deus, você não vai nem deixar o ser humano ter pecado. Mas se você não ficar com a palavra de Deus, você vai pecar, Eva. E aí você vai fazer separação de mim e de você. Separação de Deus. O pecado separa o indivíduo de Deus. É simples da pessoa entender. Então, se você fica com a palavra de Deus, Deus está deixando a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Não saia da palavra. Fique com a minha palavra. Eva, fica com a minha palavra, queridos. Mas se você sair da palavra e deixar o pecado entrar, você vai ser separado de Deus. Ele disse, certamente, ele fará isso. Veja, simplesmente. Tão dócil quando pode ser. Veja o que produziu. Observe esse espírito anticristo que está em todo lugar. Pega uma pessoa que gosta de beber bebida alcoólica, você vê. E o cidadão ainda, que é um satanás, vira e fala assim, você quer experimentar só um gole? Só basta você dar um gole. É o primeiro gole que você dá e acabou. Então, Deus está falando com você, fica com a minha palavra, não faz isso não. Não contamina seu corpo, não. Se levantar entre a igreja primitiva, a doutrina nicolaita. Nico conquista. Então são conquistadores, nicolaita. O laico faz um homem santo. Então, ao mesmo tempo que eles são nicolaita, que vão às igrejas para conquistar, eles se colocam como homens santos. E aí é onde as pessoas caem. Porque as pessoas acham que aqueles homens que estão lá são homens santos. Mas eles não têm a palavra de Deus. Eles são anticristo. Isso apenas é. Ora, somente queremos ter companheirismo. Agora todos vocês estão tão esparramados aqui, fora. Ninguém sabe onde está o outro. Acho que devemos ter uma organização. Agora aqui que eu quero mostrar para vocês onde as igrejas caiu. Antigamente, no passado, a igreja ainda não era organizada. Tinha filhos de Deus pescador, aqueles homens de Deus e tal. Aí entrou os nicolaita e falou, todo mundo está separado, vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma organização de igreja. Nós todos somos filhos de Deus. E eu só quero falar para você que nem todos são filhos de Deus. São filhos de Eva. Todo mundo veio de Eva. Mas filhos de Deus são só filhos de Adão. Porque tem os filhos que não é de Deus, que é filho de Caim. Se você não sabe, eu vou falar para você. Eva teve relação sexual com Caim e Abel. Caim, que era a serpente que enganou Eva, teve relação com ela. E nasceu 2 filhos. Nasceu Caim e Abel. A geração de Caim são os filhos do diabo. E a geração de Adão, que era de Abel e depois veio o Sete, filho de Deus também, são os filhos de Deus. Não todos são filhos de Deus.
vieram de Eva. A Eva é a mãe de todos. Mas filhos de Deus só tem duas classes, filho do diabo e filho de Deus. Não fica achando que todos são filhos de Deus, não, tá? E assim, sermos diferentes. Veja, vamos nos unir. Deveríamos formar uma loja. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos enganar todo mundo. Vamos falar que todo mundo é filho de Deus, só que não é filho de Deus todo mundo. E aí nós vamos colocar a nossa maldade nesse sistema religioso e vamos tirar a palavra de Deus e vamos combater esses cristãos. E os bobos que são leigos, que não sabem nada de Deus, eles vão achar que aqui é a casa de Deus. Eles vão vir cá adorar, fazer tudo, só que não vai ter a palavra de Deus mais. E aqui nós vamos combater as coisas de Deus. Isso é exatamente o que é. Não há tal coisa como a igreja cristã. Nós, metodistas, isso não é uma igreja, é uma loja. Batista, isso não é uma igreja, é uma loja. Há uma só igreja. E essa é o corpo místico de Jesus Cristo. E você nasce nele. Isso é certo. Por predestinação. Correto? Todo aquele que o Pai me tem me dado virá a mim. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai me tenha me chamado. E de modo o que ele me tem dado virá a mim. Então isto é que ele é simplesmente o Cordeiro se mantém ali fazendo intercessão, até que entre o último eleito do Senhor Jesus. Então, apenas caminhe tocando, e ele sai para tocar a sua possessão. Veja, isso é tudo. Leve sua igreja ao lar, seus súditos. Lança seu inimigo no lago do fogo, e todos os seus súditos ali com ele. E isso é tudo. Então, entramos no milênio. O mesmo cavaleiro, agora, nesta primeira etapa, ele era inocente. E na segunda agora, se você for um pouquinho mais alto, um pouquinho mais que isso, no segundo estágio, a Bíblia diz que ele seria dada uma coroa. E coroaram a um homem e um super-homem. Veja, o coroaram. Então, a Bíblia não o chama de papa. A Bíblia chama de um falso profeta. Porque, sim, naturalmente, ele deve ser um falso profeta, por causa de seu espírito anticristo. Ensinava contra a palavra original. Porque se ele ensinava contra a palavra original, era então anticristo. Era a palavra de Deus. Veja, Cristo, correto. Agora, depois disso, nós o encontramos coroado. E quando ele foi coroado, agora, ele é muito inocente e indefeso. Ele é só um sujeitinho. Mas então, o concílio de Nicéia foi feito isto. O Constantino lhe deu todo esse patrimônio. Então, o que ele fez? Então ele vem, Satanás deu a ele seu trono e autoridade. A Bíblia diz assim, como temos visto. Agora, a próxima coisa encontramos é que o diabo controla todo o sistema político que já tem, que existe e que existirá.
Então o diabo controla todo o sistema político. Quem controla a Roma, o Papa, ele consegue fazer vir a paz. E ele também consegue decretar e falar assim, vamos perseguir os filhos de Deus. E será perseguido. Encontramos isto em Mateus 4:11. E agora encontramos então que Satanás já tinha o sistema político. Porém, ele está tentando tomar a igreja. Então ele desce para enganá-la. Ele toma seu super-homem, opera nele numa organização religiosa e coroa, e desse homem como vigário. Veja, um anticristo. Cristo atuou em lugar de Deus. Vem, esse homem é um vigário em lugar de Deus. Então colocaram o homem lá, colocaram como vigário no lugar de Deus. E as pessoas estão adorando aquela besta. Vem exatamente o mesmo no lugar de Deus. Ele está suposto a ser um vigário sobre Cristo. Agora, quando faz isto, o que sucedeu? Ele, Satanás, tomou seu poder político, o qual já dominava, e tomou o poder religioso, como qual ele já tinha sido coroado, e os uniu. Então ele fez outra coroa, significando que dominava sobre o inferno. E aqueles que haviam morrido, se eles pagassem dinheiro suficiente, os podia tirar. Então, antigamente, quando entrou esse sistema religioso anticristo, antipalavra, a pessoa cometia algum adultério, cometia algum pecado, ele ia na igreja e o Papa ia ali e falava, não, você dá um dízimozinho, um dinheirinho para nós e nós vamos tirar seu pecado. Você faz tantas orações da Ave Maria aí, isso, aquilo, e aí seus pecados estão perdoados. Então ele perdoava, ele fazia como se fosse Deus, mas ele queria seu dinheirinho. Então você podia fazer tudo, você fazia cada pecado pecaminoso, que você não tem nem ideia, mas você levava o dinheiro lá, você saía dando dinheiro ainda com o pecado e voltava com o pecado. Mas ele falava que não tinha problema, não. Você ia voltar sem pecado. E é só Deus que pode perdoar seu pecado, tá? Vem, então ele é o vigário sobre o céu, sobre o purgatório, como ele deseja chamar aquilo. Não há tal coisa na Bíblia. Veja, porém, tinha que fabricar algo. A Bíblia diz que saiu do abismo e regressará ao mesmo lugar, e sobre a terra um governante. E eu vou ter que terminar daqui a pouco. Eu vou só ler essa aqui e estou encerrando, tá? Não posso passar de 1 hora na minha live. E já vai dar 1 hora, tá? Não vou despedir de vocês. Eu já fiz oração. Vou ler só esse versículo e vou encerrar, tá? Agora que lhe foi dado então. Primeiro, teve um arco, porém sem flechas. Mas agora ele tem em sua mão uma poderosa espada. Ele agora pode fazer algo. Agora, então saltou de seu cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco seguiu adiante. Agora está cavalgando o quê? Um cavalo vermelho sobre um cavalo vermelho, cor de sangue. Ele realmente o cavalo. Oh, claro, agora ele foi dado grande poder em uma espada para matar. Então ele cavalga seu cavalo, cor de sangue. Então ele antes estava enganando as pessoas com a doutrina deles, né?
falando que ia perdoar os pecados, mas agora ele já está matando as pessoas. Ele veio para a terra para ferir a terra e para matar. Sangue, cavalo vermelho. Vimos que o segundo selo, que foi rompido ontem à noite, que tirou a paz da terra. Então ele veio para tirar a paz da terra. Guerra, rumores de guerra, nações contra as nações, faz com que se matassem uns aos outros. E sua própria partirologia da Igreja Católica Romana, eles reconhecem que assassinaram 680 milhões de protestantes. Então, no tempo antigo, tinha os cristãos verdadeiros. Eles mataram todos eles, 600 e tantos, porque era contra o sistema religioso deles. Então, eles eram enganadores, matou os cristãos tudo, e depois colocou como se fosse verdadeiro. E os povos tudo cai igual patinho. E fica no sistema religioso. Desde o tempo do Santo Agostinho de Hippo, após Santo Agostinho, reforma de Chamucker. Se vocês quiserem ler isso, a gloriosa reforma, melhor dizendo, vem agora 680 milhões registrados na Martirologia, quando um dos seus, então chamados santos, recebia a revelação que alguém estava em desacordo com a palavra romana. Então, quando a palavra de um homem de Deus estava contra a palavra da igreja romana, olha o que eles faziam. Devia morrer como heresia. Então, se você tem a palavra de Deus total, a igreja de Roma vai querer ir contra você. Porque você tem que estar coligado com a igreja dela. E ela não tem a palavra de Deus. Ela vai matar os filhos de Deus. Ele subiu em seu cavalo branco, ou melhor, sobre seu cavalo vermelho. Esse foi eu não posso demorar. Agora seu grande poder chegou. Ele foi feito vigário do céu e adorado como Deus, governante da terra pela união da igreja. Tá vendo o anticristo aí? Você tá vendo aí ou você não tá vendo? Se você não tá vendo, você tá longe demais da palavra de Deus, viu? E do estado, e foi feito governador sobre a terra, e ele foi dado uma coroa. Podia tirar por meio da oração as almas do purgatório. Ele podia também intervir, ele era como Deus, sobre a terra, em lugar de Deus. Então ele já tomou o lugar de Deus, só que as pessoas não percebem isso. Ele tinha grande poder para matar, e para qualquer que não estivesse de acordo com os seus mandamentos. Quem é esse? Quem ia discutir com ele? A igreja não podia fazer nada. Então a igreja verdadeira já não pode fazer nada. Nós só levamos o evangelho, só tenta abrir o olho do outro lado de outras pessoas. Se a palavra de Deus chegar a você captar, tudo bem. Ele é a cabeça dela. O Estado não podia dizer nada. Ele é a cabeça dele. Então morreram os milhões, todas aquelas igrejinhas, irmão, foram destruídas. Os crentes foram assassinados e serviram de alimento aos leões. E quantas coisas mais, bem? O dragão Roma deu-lhe sua doutrina e moradia, assim diz a Bíblia. Bem? Então, cavalgou seu cavalo, tipificando pelo vermelho, através do sangue humano, até que se tomou um cavalo vermelho. Agora João viu sobre um cavalo preto. Ele mudou
alguma outra coisa. Agora eu tenho que dizer isto, exatamente como veio a mim. Então, se algo me houvesse chegado e não harmonizasse com o resto das Escrituras, entre. Então eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live no TikTok, já está dando ali para encerrar. Eu tenho que encerrar aqui primeiro no Instagram. Deus abençoe, Maílson, que você possa ter captado essa mensagem. Então, um bom dia para vocês do outro lado. Geralmente no Instagram é mais pouco mesmo. No TikTok tem mais pessoas aqui. Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus.